Irmãos, abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, a meditação de uma palavra muito conhecida aqui dos irmãos, em que eu senti no coração essa semana passada nós estivemos em Belém e num momento de oração lá, que a pastora tinha me chamado, saiu assim dos meus lábios portas. E aquilo ficou latejando no meu coração, e eu buscando, através do Espírito Santo, o que o Senhor queria que eu falasse a respeito de portas. E o Senhor me mostrou essas 3 passagens que nós encontramos no Evangelho de Mateus, de Lucas e de João. 3 observações, 3 mensagens, a mesma mensagem, o mesmo exemplo que o Senhor dá ao seu povo. A orientação no mesmo exemplo. E se o Senhor está fazendo isso, é porque havia uma grande preocupação. E não é difícil para nós também entender que a preocupação lá de trás de Jesus é a mesma dos dias atuais. E muito mais ainda. E a gente vai falando aqui e tenho certeza que os irmãos vão entendendo no nome de Jesus. Amém? Diz assim, no capítulo de número 7 de Mateus, a partir do versículo 13: entrai pela porta. Quem está na igreja, diga amém. Depois eu vou dizer para o pastor Romo por que desceu água ali. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você pode dizer amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, querido, nós louvamos o Teu nome, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, pelas vidas que aqui se encontram, pelos corações, Jesus querido, que eu peço que o Teu Espírito venha desarmar, venha, Pai, tirar neste momento tudo aquilo que venha bloqueá-los de entender aquilo que o Teu Espírito quer falar à igreja nesta noite. Nós, Pai, oramos assim, já te agradecemos no nome de Jesus, e a igreja que ama o Senhor diga amém. Amém. Antes de você se assentar, peguei o Vitor, você olha para o teu irmão e fala assim, ó: que porta você está entrando? Esse é o título dessa pregação. Que porta você está entrando? Completando, que caminho você está caminhando? Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu falei aqui de 3 passagens, de 3 exemplos. Nós lemos um e depois a gente leu o outro, os outros 2, e a gente completa aqui essa ministração. Irmãos, o Senhor, Ele está aqui no capítulo 7, já no final do Sermão da Montanha, quando Ele, diante daquela multidão, Ele começa a ensinar, Ele começa a fazer vários ensinamentos de como o povo deveria caminhar, aquilo que realmente o povo deveria fazer. Então, a gente vai ter aqui uma série de informações que o Senhor vai dando, de ensinos, de meditações,
para que o povo andasse conforme aquilo que ele estava propondo para o povo, porque a intenção do Senhor era levar o povo a uma reflexão sobre o estilo de vida espiritual e ético que deveria ser adotado num mundo perdido, num mundo de pessoas afastadas de Deus, afastadas do Evangelho. Então o Senhor estava ali ensinando e mostrando para eles a importância disso para o bem-estar da sua vida espiritual. Então havia essa preocupação. É uma ED que o Senhor estava fazendo, né? Era uma escola de discípulo que ele estava fazendo, chamando o povo a esta consciência, a esse entendimento, a essa reflexão. Isso no final de todos os estudos, ele chega e apresenta duas portas, uma porta larga, de um caminho largo, e uma porta estreita, de um caminho estreito. E ele aqui no final, ele diz o seguinte: porque estreita é a porta. Ele faz uma observação maior para a porta estreita, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Eu estava até voltando de Volta Redonda, estava conversando com a pastora a respeito desse final do versículo, poucos há que a encontrem. Irmãos, imagine a nossa vida nos dias de hoje. Eu comecei a trazer para os dias de hoje. Nós estamos vivendo um self-service da vida, com muitas opções para nos distrair, para nos tirar da direção que o Senhor quer que nós caminhamos, da obediência do caminho que o Senhor requer para cada um de nós. Então, quando ele coloca, ele exemplifica isso, entre uma porta larga e uma porta estreita, ele está mostrando, de uma forma muito simples, como eu aqui também estou falando, exemplificando de uma forma muito simples, de que existe uma porta larga, onde muitos vão por elas, e vão por elas porque a gente está mais preocupado na facilidade da vida. Isso é coisa do ser humano. Quem não quer uma facilidade? E as coisas hoje estão tão levadas para esse lado, que a gente já não quer mais sofrer um pouquinho, se esforçar um pouquinho, e isso tem refletido de uma forma muito contundente na nossa vida espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Porque, irmãos, isso vai nos enfraquecendo. E quando ele faz essa observação aqui, que poucos há que a encontrem, por quê? Tem um ditado que diz que o maior cego é aquele que não quer ver. Porque existe a porta, ela é estreita, mas ela existe e você pode ver. Só que tem um preço para ela. Tem um preço para você pegar esse caminho apertado e entrar por esta porta. E ele acentua que essa porta é a porta da tua salvação, é por ela. Não é uma opção que você tem da porta estreita e da porta larga. É porque só tem essa para a tua vida eterna, para a tua vida de salvação. Não tem outra. A larga vai te levar para a perdição. E se nós olharmos nos dias de hoje, irmãos, quantas pessoas estão indo nessa caminhada,
por uma porta larga, por uma porta de facilidade. Quantos tem? Quantos você conhece que abandonou a fé, que abandonou o Evangelho, porque se cansou de esperar, de se esforçar, porque passou a olhar a porta larga, a porta da facilidade. E realmente, irmãos, existem portas aí de muitas facilidades, muitas portas abertas para a facilidade, mas é uma facilidade que você se dá mal no resultado quando você passa por ela. O resultado para ela é morte na sua vida espiritual. Eu estava até falando com a Miriam nessa semana, falei assim, é uma porta de oportunidade que vocês estão indo, é uma porta que o Senhor está mostrando para vocês, e você tem que aproveitar e tem que entrar nela, porque é o Senhor que está mostrando. Eu tenho certeza absoluta, que se você busca em Deus, a tua oportunidade, uma porta aberta, mostrada por Deus, você vai ser grandemente abençoado na sua vida. Agora entenda uma coisa, que essa porta, ela dá trabalho, ela requer esforço, por isso que é mais fácil olhar a porta larga, do que a porta estreita. As pessoas não querem pagar o preço do sacrifício, por isso que não olham para a porta estreita, olha para a porta larga. Está todo mundo entrando nela, está todo mundo se dando bem, e tem muita gente que está indo nessa postura errada que o mundo tem levado, e o mundo tem levado para isso mesmo. O mundo quer mostrar, esse mundo que jaz no maligno, quer mostrar para todos nós, que tem uma porta de facilidade, hoje pode tudo. E eu vejo, irmãos, que a gente pode exemplificar de várias formas a facilidade nos dias de hoje. Hoje não se preocupa mais de fazer uma comida bem temperada, porque já tem comida aí já pronta para você fazer, bota na panela, faz e acabou. Não se gasta mais tempo com uma série de situações que vão refletir negativamente na nossa vida. Hoje, se não tiver um patrão firme, que é Caxias, as pessoas se acomodam de tal forma, que daqui a pouco está dando bronca até no patrão, porque vai se acomodando. O que nós vivemos com a Covid, quando a gente achou que todo mundo ia voltar numa força só, a gente sente que há uma acomodação geral. As pessoas não estão preocupadas com a sua vida íntegra, espiritualmente falando, porque estão olhando mais para uma porta larga. E o Senhor está falando aqui, é como se fosse um apelo do Senhor: entrai pela porta estreita. Cuidado com os convites de facilidades que estão te apresentando. Quantas pessoas estão caindo em conversa fiada dentro de uma internet? Estão sendo ludibriadas, porque elas estão mais preocupadas com o quê? Com a facilidade. Facilidade, não vai fazer força para conquistar. O que antigamente era mais difícil, tudo era mais difícil,
Eu lembro que a minha mãe, eu encontrei ela chorando lá em casa. Eu falei assim: o que houve? Morreu alguém? Minha mãe chorando copiosamente. E ela estava chorando porque o meu irmão tinha passado para estudar no Mendes de Moraes, que era a maior dificuldade. Não era uma porta aberta, escancarada, era estreita e era difícil. E ela estava ali chorando, emocionada, porque o meu irmão tinha passado para o Mendes de Moraes. Como é que a gente tem convivido com essa tecnologia dos dias de hoje, com essas facilidades dos dias de hoje? Eu sei que muita coisa é para ajudar, mas às vezes tem um reflexo negativo para a nossa vida, que vai nos fazendo acomodar, a ficar numa zona de conforto. Hoje, quem não quiser, não vem mais para a igreja, liga a televisão e vai assistir pela live. E estar na casa do Senhor é bíblico. O Senhor fala sobre o ajuntamento do seu povo. O que o Senhor estava fazendo aqui no Sermão da Montanha era justamente isso. A igreja estava reunida e o Senhor estava ensinando. Era uma escola bíblica dominical. E as pessoas hoje, por conta dessa facilidade, não se preocupam mais, não se importam mais. A gente precisa entender aqui, irmãos, que o Senhor não está nos dando uma opção. Não está nos dando uma opção. Ele está mostrando a porta estreita é a única alternativa disponível para a salvação. Olha para o teu irmão e fala com ele aí: olha, não é uma opção, é a porta estreita que você tem que entrar. Porque Jesus é o único caminho, é a única verdade, é o único que nos dá vida, e vida com abundância. Não tem outro, não tem outro. A segunda porta, irmãos, se encontra lá em Lucas. Você está com a sua Bíblia aberta? Lucas 13, versículo 24. Olha aqui já a observação que a gente pode fazer. Como o Senhor coloca esse versículo aqui: esforçai-vos. Eu vou ler antes aqui o 22, acompanha a partir do 22, e percorri as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus está caminhando para Jerusalém, e ele não está perdendo tempo, ele está ensinando. E disse-lhe um senhor, alguém interpela o Senhor: são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não. Esforçai-vos. Ele não está falando assim, ele não usou o verbo esforça, ele falou esforçai-vos. Ele está dizendo, ele disse há mais de 2000 anos atrás, para que alcançássemos nós, no dia 14 de julho de 2024,
para que nós também nos esforçássemos para entrar pela porta estreita. Ele está dizendo aqui que não entra por esta porta com corpo mole, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E esse versículo, ele é um versículo de uma importância tão grande que a gente deveria analisá-lo com muito cuidado. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então tem gente que está interessada em entrar, no outro tinha gente que não conseguia ver, nessa daqui tem gente que procura entrar, mas não vai entrar. Ué, como é que pode isso? Não vai entrar, porque nessa porta estreita, muita coisa tem que ficar do lado de fora, e tem muita gente querendo entrar do jeito que está. A palavra do Senhor diz: venha como estás. Ela não diz assim, ó, venha como estás e continua como estás e entra por essa porta estreita aí. Ele não fala isso. O que o Senhor está falando aqui é que você precisa se esforçar para você santificar a sua vida, para você poder entrar por esta porta estreita, porque só entra por essa porta estreita aqueles que buscam santificar a sua vida, e quem está entendendo, diga amém. É um alerta que o Senhor está fazendo aqui. Tem muita gente, irmãos, nos dias de hoje, que não está olhando para essa questão ética, essa questão sublime, que é você ser um cidadão do céu. Antigamente, num tempo lá atrás, que eu via o povo evangélico da época andando com Bíblia, tinha uns que não andavam com a Bíblia porque tinha medo de ser chamado de Bíblia. Hoje você vê todo mundo com a sua Bíblia na mão, você vê pessoas arrumadas, vestidas como pessoas realmente de uma igreja, que você pode identificar, é crente. Mas até que ponto é crente? O que o Senhor está falando aqui é algo muito claro e específico, para que nós possamos entrar por esta porta estreita. Esforça-te para entrar por esta porta estreita. Tem muita gente que vai querer entrar, mas não vai conseguir entrar. Mas Senhor, eu estou aqui querendo entrar. Eu estava lá no culto. Tem gente que vai dizer assim, ó, eu preguei, vidas aceitaram a Jesus, e vai escutar do outro lado, não vos conheço. Porque para você entrar por esta porta, e o que o Senhor está fazendo, está nos mostrando aqui, nos ensinando aqui, requer de nós algumas posturas, algumas posições, algumas renúncias, que acabam dificultando essa porta. Ela é estreita, não é e você não consegue, e a pessoa não consegue entrar porque ela é um pouquinho barrigudinha,
né? Porque ela está um pouquinho gordinha, não. É por conta daquilo que ela não rejeita, é por conta daquilo que ela não busca para santificar a sua vida, porque santificar a vida nos dias de hoje é uma missão muito difícil, não impossível, não é uma missão impossível, ela só é impossível para quem não quer reagir, para quem não quer renunciar a uma vida de pecado, de erros, de coisas que desagradam o Senhor. O grande problema é esse nos dias de hoje, porque nós estamos envolvidos num mundo de muitas distrações, de muitas coisas que nos levam ao erro, mas a gente quer entrar pela porta, e o Senhor falou assim: não é pela porta larga, a porta larga todo mundo vai, é pela porta estreita. E eu tenho certeza que você está entendendo o esforço que você precisa ter, o esforço que nós precisamos ter nos dias de hoje. Tem muita gente deixando a vida te levar, tem muita gente que está preocupado com as coisas deste mundo, tem muita gente que está com a sua agenda lotada somente com as coisas deste mundo, não tem esforço, não tem uma dedicação, começa de um jeito e daqui a pouco vai descendo a ladeira abaixo, e já deixou de ser, já deixou de fazer, já deixou de estar presente. Irmãos, há uma reclamação geral dos pastores, as pessoas não estão se importando de estar mais na igreja, não existe mais uma preocupação de estar em comunhão com a igreja, em estar se envolvendo com os trabalhos da igreja. E você pode falar, você pode orientar, que não adianta, as pessoas não estão dando muito ouvido para isso. E por que não está dando ouvido? Porque a porta é estreita, pastor, porque depende de esforço, depende de fazer força para chegar lá, porque tem muito mais gente querendo te colocar no caminho largo, numa porta larga, do que nesse caminho estreito. Que aparência tem para esse caminho estreito? O que tem aqui? Qual é a fotografia que tem aqui nesse livro? Qual é o desenho que você encontra nesse livro? É difícil, e eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que não seja difícil. O grande problema nosso é que a gente está baixando a guarda. Hoje se aceita Jesus num dia, no outro dia já acabou, não existe mais aquilo que fez no dia anterior. A porta é estreita, porque o temor já não existe mais. A porta é estreita, porque requer perdão, mas perdão é a coisa mais difícil para se fazer nos dias de hoje. A porta é estreita, porque você precisa ser comprometido com Deus.
Às vezes nós estamos mais comprometidos com a bênção que a gente está pedindo para Ele, que a gente recebeu, que a gente vai receber, do que se esforçar, continuar entendendo que o caminho é esse que o Senhor está falando. Eu ouvi, o Senhor disse, não é pela porta larga, é pela porta estreita, e se tem que fazer força, eu vou fazer força para entrar. Vai me dizer que eu tenho que ir para esse lado, mas o lado é esse, é por esse lado que eu vou, é por esse lado que eu vou continuar. Eu vou continuar crendo no Deus que eu sirvo, no Deus que pode todas as coisas da minha vida. Eu vou continuar crendo, mesmo que eu passe por problemas, por dificuldade, eu vou continuar na igreja dizendo que só o Senhor é Deus da minha vida. Isso é porta estreita. Está tudo ruim, está tudo difícil. A vontade não era nem para vir para a igreja, mas eu vou me arrumar, eu vou colocar minha roupa e vou para a igreja e vou começar a glorificar o nome do Senhor. Irmão, quando a gente age assim, a mão do Senhor começa a agir sobre a nossa vida, e você começa a enxergar a porta estreita. Ela é estreita, mas você pode passar por ela, porque você crê no Deus que você serve, no Deus que te garante. Então é uma porta que requer renúncias, renúncia própria, renúncia dos seus desejos. Essa porta estreita, ela faz derramar lágrimas, ela faz você ser humilhado. Quem já foi humilhado aqui? Irmãos, é por essa porta que tu vai entrar. Mas tem muita gente que quer essa porta larga, porque nos dias de hoje, é só você fazer um besterolzinho, que você recebe um monte de gente dando like para você, te seguindo no estragão, um monte assim, ó. Irmãos, imagina você, eu chegando aqui agora e falando assim: irmãos, eu fiz uma música, ela não é evangélica não, eu fiz uma música, e ela é assim, ó: caneta azul, azul caneta. Irmão, o que vocês iriam falar para mim? O que vocês iriam falar para mim? Pô, pastor, o senhor está maluco. Irmãos, esse cara está, eu acho que ele já está até rico por causa disso. Carlinhos, arrumei um jeito aí, vou colocar lá, vou botar um cara lá e faz assim, ó: receba! Irmão, eu só vejo esse cara com artista e com jogadores lá da Europa, os mais famosos, por causa disso. Olha o que é uma porta larga, olha o que é uma porta que te faz não enxergar a porta estreita. Um cara faz um negócio desse, é porque, irmão, a porta estreita, ela está nesse nível de coisas ridículas, de coisas deprimentes. A porta larga, coisas deprimentes, é por baixo, entra tudo, pode o que vier, pode falar a besteira que for. As coisas que você fala assim: não, isso não vai passar, é por lá que passa, porque é uma porta larga. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque uma coisa que mais me preocupa, e eu falo muito isso com a pastora, que me chama atenção, a palavra mais certa é essa, me preocupa sim, mas me chama muito a atenção, que é que eu não se vê simplesmente o mundo fazendo isso. A gente vê muita gente que já confessou Jesus como Salvador da sua vida e querendo entrar por esta porta larga. Isso me chama a atenção. Não sei se chama a tua atenção, não sei se isso dói em você,
porque eu fico imaginando o Senhor da sacada da Trindade olhando esses absurdos que a gente vê. Esses absurdos que a gente tem presenciado e vira somente chacota, brincadeira, e todo mundo engole e deixa embora. E deixa embora. Está todo mundo engolindo. Está todo mundo naquela expressão, tem nada a ver, deixa correr, deixa fazer. Tem filho que está determinando o que tem que ser feito. Na minha época era diferente. Tem filho que atravessa na conversa do adulto, e está arriscado ele mandar até calar a boca. Na minha época ficava sem umas meia dúzia de dentes, só com um tapão. Porta larga, irmãos. Nós estamos permitindo a porta larga. Aí a porta vai alargando e a estreita vai ficando. A gente não consegue enxergar a porta estreita. Por isso que o Senhor está falando que não se enxerga. E também, se não se esforçar, não vai entrar. O crivo, não é crivo que se fala? O crivo é outro. O sarrafo é lá em cima. O sarrafo é lá em cima, irmãos. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Talvez nós estejamos muito errados naquilo que nós estamos fazendo, e quando eu falo isso, eu falo de todos nós. Estou falando vocês, estou falando nós. Talvez a gente esteja errado na nossa adoração. Talvez nós estejamos errados nos nossos ajuntamentos. Porque a coisa não é estreita, é larga. Faz desse jeito, faz assim. Não vou não. Não estou presente não. Tem muita coisa, irmãos, que a gente tem que passar limpo. Senão, realmente, fica difícil. Vai ficar difícil. Qual é a porta que você quer entrar? Qual é a porta que nós queremos entrar? Ou qual é a porta que nós estamos entrando? Irmãos, no nosso meio tem acontecido coisas, como dizia minha mãe lá atrás, do arco da velha. Tem coisas acontecendo, não é lá no mundo já está acontecendo. Lá no mundo já está acontecendo, é um monte de coisa que está acontecendo. Eu não estou falando do mundo não, estou falando no mundo da igreja, ou na igreja do mundo, como é que eu falo? Quantas coisas estão acontecendo no nosso meio? Sabe por quê? Porque essa porta é estreita, requer uma postura que está sendo difícil de ter nos dias de hoje. Tem gente que fala para mim assim, daqui a 10 minutos eu te ligo. Já tem 3 anos que eu estou esperando a pessoa me ligar. E depois está em cima do púlpito. Tem gente fazendo coisas piores do que isso, muito pior. Então, o que me chama a atenção, irmãos, não é lá fora, é dentro. Então eu peço a essa igreja, a esse ministério, que crê num Deus que é o teu Salvador. Quem crê que o Senhor é o teu Salvador? Irmão, se você crê que Ele é o teu Salvador, faça aquilo que vai agradar o coração dEle. E uma das maiores coisas que você pode fazer no que a gente está lendo aqui, e eu já vou terminar, vou passar aqui para o outro, vou ler aqui, a gente termina. É você se esforçar para passar por essa porta estreita. Estou botando aqui, mas ela pode estar aqui.
é você se esforçar, é você dar o teu sangue. Sabe por quê, irmão? Às vezes eu quero ver vocês sabem que eu gosto do futebol, aí vou lá na televisão, vou olhar, irmão, o jogo vai começar 9h30, 6h já tem gente para entrar no estádio, 7h já tem gente no estádio, sentado lá fazendo não sei o que. Aí esse abençoado, ele amanhã se converte, ele não consegue chegar na igreja dentro do horário, ele não consegue se entusiasmar com as coisas de Deus, como ele se entusiasmava, como ele se entusiasma lá no Maracanã, não consegue. Isso chama a minha atenção, e tem crente assim, torce por um clube, grita, fica rouco, faz um monte de coisa, mas na igreja, tu tem que ficar assim, ó, vamos dar um glória a Deus, aí tu vê assim, glória a Deus, nego, esquece o Botafogo, esquece o Botafogo, Botafogo não está com nada. É assim ou não é, irmão? Irmãos, amanhã, quem trabalha aqui amanhã? Quem amanhã não for trabalhar é descontado. Posso fazer um pedido para você? Não vai amanhã trabalhar não. Aqui você não é descontado, aqui você não recebe salário, mas você recebe bênção sobre a tua vida. Você aqui recebe coisas que você não consegue enxergar com os teus olhos naturais. Tem livramento que o Senhor está te dando que você não consegue enxergar. E Ele está dizendo para você assim, entra pela porta estreita, é porque na porta estreita, é no caminho estreito que o Senhor vai te guardar, é no caminho estreito que o Senhor vai te proteger. Irmão, lá nos Estados Unidos, no metrô dos Estados Unidos, tem um triângulo assim, tipo isso aqui assim, ó. Para que existe aquilo? Para você ficar aqui debaixo, porque aqui você vai ter uma proteção maior da segurança daquele metrô, porque lá nos Estados Unidos, a qualquer momento acontece um negócio, como aconteceu agora, acertaram a orelha do Trump. Você fica aqui, se alguém vier para cima de você, a polícia chega rapidinho lá. Quem anda no caminho estreito, tem a visão do Senhor em cima de você o tempo todo, sabe? Porque você no caminho estreito, você vai continuar tendo problema na tua vida, no caminho estreito você vai continuar vivendo com as mazelas deste mundo, não tem jeito, mas você vai ter quem te protege, quem te guarda o tempo todo na tua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Aí, irmãos, para a gente terminar, João, capítulo de número 10, vou ler aqui porque eu já estourei meu tempo. O Senhor vai dizer a partir do versículo 7 do capítulo 10, tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade, olha o que o Senhor faz, ó, em verdade, ele não poderia só falar isso, mas ele fala, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? Todo quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Jesus está dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem.
Ah, irmãos, se eu fosse você, eu glorificava o nome do Senhor. Porque Ele está dizendo assim, ó, eu sou a porta das ovelhas, eu sou aquele que te guarda, você entra, você sai, você ainda encontra pastagem. Isso está dizendo que o Senhor vai te abençoar o tempo todo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor diz aqui, na verdade, é porque Ele está afirmando, Ele está buscando fazer com que as pessoas, com a multidão, entenda isso, receba isso. Irmão, na verdade, vos digo que eu sou a porta, e a porta das ovelhas. Naquele tempo, quando era frio em Israel, e eles tinham que conduzir as ovelhas, e colocar, Israel tem muitos montes, e como o frio era muito grande, eles colocavam as ovelhas lá num determinado cercado, e eles não podiam ficar lá, por conta do frio. As ovelhas conseguiam ficar, mas o pastor não. Então eles deixavam, todas as ovelhas eram colocadas lá, os pastores levavam e colocavam lá. Por isso que o Senhor faz esse exemplo aqui, Ele faz essa parábola, do que acontecia naquela época. Quando era no outro dia, eles iam lá, e eles chamavam, os pastores chamavam, e as ovelhas conheciam a voz do pastor. Ladrões tentavam roubar, mas não conseguiam, porque elas conheciam a voz do seu verdadeiro pastor. Cuidado com os ladrões de vida, cuidado, para quem você está buscando direção, caminho, para a sua vida espiritual. Talvez podem te apresentar um caminho largo e uma porta larga, porque é isso que estão querendo mostrar por aí. Tem muita gente aí, carregando a Bíblia, e uma multidão atrás, porque Ele te oferece somente os bens desta terra. Como tu vai receber, não se sabe, mas é desse jeito. Para quem entende, né, um pingo é letra. Cuidado. Quando o tempo não estava frio, não era inverno, as ovelhas eram colocadas no cercado, e o pastor de ovelha, ele mesmo era a porta, ele ficava na porta, e o Senhor está fazendo esta parábola aqui, Ele está dando esse exemplo. Por isso Ele está dizendo assim, ó, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aí, irmão, sabe o que eu entendi aqui, e procurando estudar a respeito disso daqui? Se você entra pela porta estreita, e você sai, além de você encontrar pastagem, além de você entender aqui, que o Senhor vai prover para a tua vida, você vai sair daqui, parecendo com o pastor, que te guarda aqui na porta, sabe? Você vai sair dali, com a imagem daquele pastor, com o sentimento daquele pastor, com o desejo daquele pastor. Por isso você entra, você sai, encontra a pastagem, você entra, você sai. É assim que o Senhor está querendo a sua igreja nos dias de hoje, irmãos. Você quer entrar nessa porta para quê? Só por entrar? Você só aceitou Jesus por aceitar? Você só se batizou por se batizar? Porque você está preocupado somente com a tua vida? Nós escutamos isso hoje pela manhã.
Nós escutamos isso hoje pela manhã. Às vezes a gente está preocupado somente com a gente, irmãos. Mas tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente dentro, saindo, para não voltar mais. Tem muita gente que está perdendo a sua fé. E o que nós estamos fazendo? Estamos tendo o esforço de andar nesse caminho estreito, de entrar por essa porta, para quê? Porque quando a gente chegar na porta, o Senhor vai perguntar. E uma das coisas que pode nos impedir de entrar nela, o que você fez? Como é que você está agindo? Quantas pessoas estão precisando de você, de estender as mãos, e você não estende? Irmão, tem coisas que a gente precisa pedir ao Senhor para que o nosso coração tenha uma sensibilidade nos dias de hoje, porque o mundo está sem sensibilidade, o mundo está sem temor. Quem tem temor aqui? Irmãos, quem tem temor, tem temor. É princípio isso, é princípio de sabedoria, temor. Tem muita gente, irmãos, que perdeu o temor, não vai entrar porque perdeu o temor, não tem temor. O que nós estamos fazendo? De que forma nós estamos agindo? Quantas pessoas nós teremos aqui no culto de quinta-feira? Quantas pessoas nós teremos aqui na nossa consagração? Que horas que eu chego na igreja para adorar o Senhor? Ou eu chego na hora que já acabou tudo? Eu faço assim, ó, o pastor me vê, que eu estou presente. Irmãos, tem muita coisa que a gente tem que passar limpo na nossa vida espiritual. Há uma porta estreita e há uma porta larga. Qual é a porta que você está indo? Em que direção você está indo? Eu queria que você ficasse de pé. A porta é estreita e o caminho apertado. Representam o chamado de Jesus para uma vida de compromisso. Para eu fechar isso que eu estou falando aqui. Para uma vida de compromisso e sacrifício em seguir seus ensinamentos. Irmãos, para a gente seguir os ensinamentos do Senhor, tem que ter sacrifício. Tem que ter esforço. Tem que entender e dar ouvido para aquele que está dizendo que é pela porta estreita que você precisa entrar. Se você entendeu, diga glória a Deus.